Antes de começar esse vídeo, eu já tô mudando todas as minhas expectativas e realidades em relação ao clima do vídeo passado. Vocês estão acompanhando as notícias? Gente, vocês têm noção que bateu quase 50 graus? E, gente, vocês não têm noção o que é esse lugar no calor, porque a cidade não tem preparo nenhum pra... Aliás, nenhuma cidade tem preparo pra 46, 50 graus. Mas você pega uma cidade que é preparada para o frio e coloca um calor, todo o calor lá de fora, se você abre as janelas, entra dentro de casa. E essa casa, ela é preparada para o frio, então ela segura esse o calor. calor. Então hoje é dia 1º de julho, Canada Day. Sim. A gente está gravando esse vídeo. Saiu no noticiário que já foram registradas mais de 480 mortes relacionadas ao calor. Então assim, é uma coisa de louco. Mas hoje, finalmente, a temperatura está mais amena. A gente tá na casa aí dos 22 graus hoje. Mas saiu no noticiário também hoje que tem possibilidade de terem mais ondas de calor como essa ao longo do verão. Então, Então, vocês que moram aqui, já fica a dica. Se preparem para comprar ventilador e ar-condicionado. Claro, se vocês acharem. Porque esse foi um segundo problema dessa onda de calor que teve aqui, que você não encontrava ar-condicionado e ventilador. Na verdade, ainda você não encontra, né? E hoje a gente conseguiu comprar um ar-condicionado na Wayfair, caso você tá assistindo esse vídeo e ainda tá nessa onda de calor, já vai lá e tenta comprar o seu, porque foi um negócio de doido aqui. Desesperador. Inclusive, teve uma cidade que fica a 240 quilômetros aqui de Vancouver, chamada Lytton, que foi registrada a maior temperatura da história do Canadá. Foi exatos 49,6 graus Celsius. E sabe o que é o pior disso? Que nessa época do verão aqui tem muitas queimadas. E essa cidade hoje está passando no noticiário, já foi destruída 90% da vila. Na verdade, é uma vilinha, tem cerca de 350 pessoas e assim, foi praticamente tudo destruído. O fogo ainda está acontecendo nesse momento. Vou colocar umas breves imagens aqui para vocês verem. Enfim, é isso. Vamos para os pontos de expectativas e realidades desse vídeo. Sim. Foi só um breve comentário aí, porque... Um desabafo. Um dos principais pontos que a gente pesquisou e se preocupou bastante ainda no Brasil foi o salário versus o custo de vida aqui no Canadá. Então a gente tinha se planejado para um salário mínimo, morando aqui, um salário mínimo para mim e metade de um salário mínimo para ele, tendo em vista que ele ia trabalhar part-time. Então essa era a nossa expectativa, pelo menos pelos primeiros 2 anos de college. E qual foi a nossa realidade? A nossa realidade, a gente já falou um pouco disso em alguns vídeos, que era a gente trabalhar, né, em empregos entry levels, que era o que a gente sempre ouvia na internet, e é uma coisa que eu luto e bato na tecla contra isso. Quando vocês virem pra cá, se valorizem, não pensem que vocês não são capazes de conseguir um trabalho na sua área ou em qualquer outra área que você queira trabalhar. Claro, você tem que ter capacidade para aquilo, mas se você tem, gente, não tenha medo, não precisa ficar só no emprego entry level. Se você quiser ficar também, tá ótimo. Mas o que eu quero dizer, a sua vida ela vai mudar muito. Você vai estar fazendo uma coisa que você gosta e o seu salário, acredite, ele vai ser muito maior. A nossa expectativa sempre foi ganhar o salário mínimo desde o momento que a gente chegasse aqui até eu terminar o college. Porque essa era a realidade que a gente vinha de muitas pessoas. Sim. E outras pessoas que não fazem isso, muitas vezes não estão na internet. A gente não sabia dessas informações. E você tem sim a possibilidade de entrar na área e ganhar um salário muito melhor, o dobro do que o salário mínimo, que é o que a gente não imaginava e atingiu em pouco tempo aqui no Canadá. Quando a gente fala, e vocês veem na internet, que o Canadá precisa de mão de obra qualificada, gente, precisa de mão de obra qualificada. Não estamos falando de brasileiro, qualquer mão de obra qualificada. E se paga muito bem. Porque grande parte dos canadenses, eles não têm essa ambição de crescer como a gente tem. Então o salário deles, eles ganham ali uns $25 a hora, 30, e pra ele tá ótimo. Porque ele consegue viver uma vida boa. Ele sabe que dá pra viver bem assim. Sim. A gente que é brasileiro, a gente vem pra cá e você quer buscar sempre mais. E isso, se você souber aproveitar, tiver um inglês bom, Nossa. gente, você se dá muito bem aqui. Então essa coisa do salário nos surpreendeu bastante. E assim, depois de agora já terminei o college, cerca de 2 anos depois, eu posso dizer que a nossa vida mudou completamente. A gente faz coisas que no Brasil a gente fazia, mas aqui a gente não imaginava fazer tão cedo. Então, puxando o gancho sobre salário, agora vamos falar sobre custo de vida. A gente tinha planejado um valor mínimo que a gente ia gastar de aluguel, de mercado, de transporte e tal. E chegando aqui, sim, a gente ficou dentro disso que já era mais ou menos planejado. Não fugiu muito, né? O nosso custo aqui no primeiro mês em Vancouver, a gente gastava cerca de $3.000. Isso com tudo, aluguel, mercado, as contas básicas. Sim. Mas a gente economizava bastante, mas a gente fazia nossas coisinhas. E a gente não tinha o carro ainda. A gente não tinha carro.
Então, quando teve essa mudança de salário, que a gente começou a ter uma coisa um pouco mais fixa, que a gente entendeu como as coisas funcionavam, aí o nosso custo de vida acabou aumentando um pouco. Mas proporcional e tendo em vista o nosso salário. Mas assim, esse custo de vida ele aumentou por opção nossa. Sim. Porque a gente poderia muito bem ter continuado num padrão mais baixo e juntado mais dinheiro. Só que a gente não quis se privar tanto, Sim. porque a gente ficou com medo da nossa experiência ser um pouco ruim. E um ponto muito interessante para o planejamento de vocês é os preços aqui de mercado e, enfim, eletros e tal, eles não oscilam tanto quanto no Brasil. Então a gente consegue, manter esse planejamento. Os produtos básicos, tipo leite, fruta, o que a gente viu que oscila um pouco é a carne. A picanha. Mas, eles não oscilam. Então o valor que a gente pagou em 2019... a gente continua pagando hoje. E assim, o ponto que a gente quer passar pra vocês é o seguinte. Com um salário mínimo, um trabalhando part-time e um full-time, você consegue sim viver aqui. Sim. E a gente tá falando de Vancouver, que é uma das cidades, se não a mais cara aqui do Canadá. Só que você vai ter que morar num lugar um pouco mais afastado, vivendo um estilo de vida um pouco menor. E aí você tem que estar com isso em mente, preparado que o seu estilo de vida pode ser que diminua muito em relação ao Brasil. Ou não, ou você pode estar vindo de uma realidade do Brasil, que aqui a sua qualidade de vida vai ser muito maior. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas vocês vão ver que o seu dinheiro ele compra muito mais coisa. Entendi. O seu dinheiro ele tem um valor muito maior. Então tomem cuidado quando vocês chegarem aqui e vão vendo os preços baratos. Calma, você ainda não tem referência de nada. Às vezes aquela coisa já tá muito cara e você não sabe. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Se você vai comprar, por exemplo, um Häagen-Dazs, normalmente o preço dele é uns R$5,99, R$5,50. Só que é muito comum você ir no mercado e ele tá custando R$3,99. Então, isso eu tô falando de um item, tá? É que eu lembrei de cabeça, eu sei que foi fútil. Só que no Brasil, ele custa muito mais do que isso. Então você vem com esse valor na cabeça, você chega aqui e vê por R$5,99 e fala, meu Deus. Só que na verdade, ele ainda tá caro. Tá caro, Outra coisa que vai demorar pra vocês se acostumarem também, que demorou pra gente entender isso, é sobre salário. Então, por exemplo, se você vende um salário bom no Brasil, você ganha, uns 5 mil, 10 mil, 15, 20, são números que são grandes, que enchem os olhos, Sim. assim. Só que a gente sabe que uma pessoa que ganha 10 mil do Brasil, que é um mega salário, muitas vezes ela não tem aquela qualidade de vida, assim, excepcional. Se você ganha 10 mil dólares aqui, você vai ter uma vida muito boa. Porque 10 mil dólares compra muito mais coisa que 10 mil reais compra. Então aqui é muito comum você ver salários 3 mil dólares, 5 mil dólares. E 5 mil dólares já é um salário excelente. Só que você às vezes vem do Brasil e você fala, nossa, eu vou ganhar só 5 mil. E a gente vem do Brasil ganhando 15, 20 mil de um padrão altíssimo de vida. E ela fala, eu vou ganhar 5 mil dólares. Mas acredite, 5 mil dólares aqui por pessoa compra muita coisa, você vive muito bem. E a gente fazia nossas contas no Brasil baseado no salário mínimo. A gente sabia, 2 mil e pouquinhos dólares mais 1.000 e pouquinho do outro. E quando a gente já tá na área, aí tá, sei lá, ganhando 8 mil dólares, tô dando um exemplo, você fala, nossa, não é tudo isso. Só que quando você tá aqui, você já vê que 8 mil dólares já compra muita coisa. Agora falando um pouco sobre a expectativa que a gente tinha da nossa rotina, do nosso dia a dia. A gente era de São Paulo e a gente veio pra cá, pra maior cidade da província. A gente chegou com a expectativa de uma rotina meio São Paulo. Cidade grande, né? A gente sabia que não ia ter o trânsito e o estresse. E aqui parece que o dia rende muito, a gente consegue fazer muita coisa. Então a gente trabalha 8 horas e voltando pra casa ainda tem, mais um dia de vida. Nossa, gente, porque assim, a gente chega em casa umas 4h30. A gente vai pra academia. E a gente faz janta, a gente sai com o Woody. E aí você olha no relógio, 7h30. Você fala, gente, mas o dia não acaba. E aí o pessoal ainda fala que não tem tempo de fazer vídeo, né? Mas assim, tem muita coisa que dá pra você fazer num dia. Eu não sei o que acontece. Mas aqui parece que o dia passa em slow motion e rende pra caramba. Então isso é uma coisa que a gente percebeu muito na nossa qualidade de vida. Porque hoje a gente não tem preguiça de ir pra academia. A gente tem disposição porque assim... Tem tempo. A gente sabe aquela coisa, pelo menos em São Paulo, a gente tinha a impressão que tudo fazia correndo. Você tem que pegar o carro correndo, aí pega trânsito, aí você marcou com alguém 8 horas, você chega 8h10, porque tudo era correndo. Aqui, gente, a gente raramente se atrasa. Sim. Tem algumas pessoas que a gente se atrasa, né? Que vão estar vendo esse vídeo e falar, mentira, a gente se atrasa. Mas aqui você consegue planejar. Então você planeja, vou sair de casa às 10h30 para chegar às 11h. Você realmente consegue. Isso é verdade. A gente sempre planeja, às vezes, os nossos dias. Vamos fazer coisa de tal horas a tal horas, daqui meia hora a gente vai em tal lugar. E sempre funciona. Dá certo. Quando não funciona, se tem alguém em casa e a pessoa fica conversando, a gente acaba perdendo tempo. Mas quando a gente planeja fazer as coisas,
tudo dá e sobra tempo. Quando você vai ver é 9h30 da noite. No verão, então. Nossa. Que agora fica até 10 horas da noite. Às vezes é 8 horas da noite, acabou. A gente já fez tudo que tinha que fazer. E o sol tá lá por mais 2 horas. Então é uma coisa que mudou muito. Mudou muito. E a gente vindo de São Paulo, a gente chegou com a expectativa de que a nossa vida ia continuar dessa forma. E não. Então não sei se é essa tal qualidade de vida que as pessoas falam, mas é muito diferente e o dia rende pra caramba. O próximo ponto que a gente queria falar pra vocês é sobre amizade. Quando a gente estava no Brasil, a gente sabia, né, que o Canadá é um país super multicultural, tem gente de todo canto do mundo e que a gente não ia ser amigos de vários canadenses. Não, aqui, gente, é tudo misturado. Ainda mais aqui em Downtown, onde tem gente, assim, do mundo inteiro. E assim, você, claro, vai ter amigos e você pode conhecer, isso vai depender, acho que mais de você, de ser amigo de canadenses ou de qualquer outra pessoa. Mas não adianta. Brasileiro é brasileiro. Você vai falar, seus melhores amigos vão ser brasileiros. E se você lutar contra isso, o problema é todo seu, porque brasileiros são as pessoas que mais se ajudam aqui, sempre vão estar ali. Não vai achando que você precisa de uma ajuda pra alguma coisa. Não vai contar muito com o canadense não, viu? Eles são bem independentes. Não estou falando que eles são ruins, mas eles são independentes. Aqui você vai contar com o brasileiro. O brasileiro se entende, sabe de onde você veio. E a gente não luta contra isso, tá? Uma coisa é você querer morar fora do país para ter um estilo de vida diferente, outra coisa é você bater o pé e virar as costas para brasileiro. Isso é a pior besteira que você vai fazer. E aqui tem brasileiros muito bons. Sempre tem um mala no meio, né, dos outros. Em todo lugar. Mas a maioria das pessoas que a gente conheceu aqui, todos são pessoas muito do bem e muito legais. Então não fiquem com isso na cabeça de evitar brasileiros. A gente já viu alguns brasileiros que moram aqui e criticam, sabe? Do tipo, nossa, você veio morar no Canadá e faz churrasco e come arroz e feijão. Cara, o problema é de quem faz isso, entendeu? Não é seu. E do mesmo jeito que às vezes uma pessoa gosta de comer arroz e feijão todo dia, você pode gostar de fazer churrasco e o outro gosta de, sei lá, ouvir forró e tá tudo certo, entendeu? Desde que você vem pra cá, trabalha, paga os seus impostos, respeita as pessoas e tenta, eu acho que isso é importante, se enquadrar na cultura e onde você tá morando, maravilha. É o suficiente. Mas saiba que se você tem essa expectativa de vir pra cá e ser só amigo de canadense, você vai conseguir, você pode conseguir isso. Mas você vai estar perdendo uma grande chance de conhecer pessoas muito legais que tem aqui e brasileiros, tá? E mais uma coisa que a gente queria falar pra vocês, que a gente observou como expectativa no Brasil, e a realidade aqui é bem diferente, a gente veio pensando que tudo no Canadá ia ser lindo, maravilhoso. Você acaba criando essa imagem, né? Que no exterior é tudo perfeito, e aí quando você tá aqui, você vê, tipo, que é normal. Então aqui as coisas são, sim, mais organizadas, tem menos burocracia, mas no dia a dia você vai vendo que tem vários pontos em comum com o Brasil que você não imaginava. Então esses dias mesmo a gente foi no Rio com os amigos nossos e o que a gente viu lá era exatamente o que acontecia no Brasil. Sabe que as pessoas chamam de farofa? Que é levar as coisas pra comer, fazer piquenique e tal. Nossa. E nesse Rio tava acontecendo exatamente isso. Todo mundo junto, todo mundo comendo e brincando e criança correndo, exatamente como no Brasil. Inclusive, nesse dia a gente tava conversando entre a gente. Era uma cena que eu jamais imaginava no Canadá quando a gente tava se planejando. Sim. Porque assim, eu não sei como explicar isso. A gente já tentou filmar, mas vocês não conseguem entender o que é. Imagina um rio, sabe onde tem aquelas pedrinhas? Lotado. Criança, cachorro, homem, mulher, tudo japonês, chinês, indiano, brasileiro, tudo misturado, canadense, tudo no mesmo lugar. E aquele calor. Meu Deus. Mas essa não é a imagem do Canadá que eu tinha. Porque quando a gente pensa em Canadá, você pensa num lugar frio, o pessoal todo arrumadinho, com aquela blusa. Gente, esquece. O nome disso é clima. O clima muda as pessoas. Vocês já ouviram falar aquela coisa que o inverno deixa as pessoas mais bonitas? Sim. Porque aqui chega no verão, meu amigo, é o Brasil. É todo mundo andando de chinelo, bermuda, sem camisa. Pelo menos aqui em Vancouver, né? Aqui em Vancouver é a farofada total. Praia? Ixi, Maria. Então, no dia a dia, você vai vendo que essa imagem de país perfeito, tipo, não é um país perfeito. Tipo, é normal, tem os problemas, tem as coisas boas, é muito mais simples. Muito, essa coisa de não ser burocrático. Inclusive, por exemplo, você vai entrar... Sabe no Brasil que todo lugar você tem que apresentar documento, em prédio, tem que esperar aqui no canto, e tudo aquela coisa de burocracia. Talvez isso aqui seja menos por causa da segurança. Sim. Então você não tem que ficar fazendo... É muito mais simples as coisas. Você resolve as coisas assim, ó. Muito mais no instalar de Deus. Você que precisa ir em banco, resolver em TV a cabo, você faz, tipo, em minutos.
Então, isso é uma expectativa que a gente tinha de ficar pisando em ovos, sabe? Como imigrante, de olhar eles como superiores. Né? Do tipo, meu Deus, a gente não pode fazer nada errado. Relaxem, gente. Vem pra cá, viva a vida como você viveria no Brasil, obviamente, né? Eu não sei como você vive, mas nos modos normais. Mas é muito tranquilo, é um lugar muito gostoso de se viver. E você vai ver que a vida é muito mais simples e muito mais fácil do que você imaginava. E se você quer saber um pouco mais sobre como é a nossa vida aqui no Canadá, como as coisas funcionam e tal, segue a gente lá no Instagram, assista nossos outros vídeos aqui no YouTube e acompanhe tudo aqui com a gente. E comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo, se faltou alguma coisa que vocês gostariam de saber. E como eu sempre falo, manda mensagem pra gente lá no Insta, a gente pode demorar às vezes 1, 2 dias, mas a gente sempre responde. E é isso, até o próximo vídeo.